A série Heartbeat cativou o público por quase 2 décadas, com seu charme nostálgico dos anos 60 e histórias emocionantes ambientadas na vila de Aidensfield. No entanto, por trás das telas brilhantes, muitos atores queridos encontraram fins trágicos e chocantes. De acidentes inesperados a segredos obscuros, ninguém previu o que aconteceria. Junte-se a nós enquanto desvendamos os destinos sombrios dessas lendas e prestamos homenagem ao seu legado. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Vamos começar. Bill Maynard, como Claude Greengrass. Bill Maynard nasceu em 8 de outubro de 1928 em Farnham, Surrey. Ele interpretou Greengrass na série Heartbeat em 1992 aos 64 anos. Ao longo de quase 100 episódios distribuídos por 6 temporadas, ele deu vida ao ladrão de galinhas e pequeno criminoso que escapava da justiça, um personagem ao mesmo tempo repulsivo e simpático, tornando-se um ícone da comédia na televisão britânica. Antes de seu papel em Heartbeat, Bill Maynard teve uma longa e bem-sucedida carreira na comédia e na televisão britânicas. Ele fez história em Oh No, It's Selwyn Froggatt Mill, 1976-1978, interpretando um operário de fábrica desajeitado, mas bem-intencionado papel que lhe trouxe fama. Em seguida estrelou The Gaffer, 1981-1983, interpretando Fred Moffat, um pequeno empresário ardiloso que sonega impostos e paga dívidas. Esses papéis contrastantes destacaram seu talento versátil como ator e consolidaram sua reputação por misturar comédia com sátira social. No entanto, a atenção da mídia não conseguiu ofuscar sua vida pessoal. Controversa. Bill Maynard era conhecido por sua promiscuidade e por exibir frequentemente seus relacionamentos com jovens atrizes, o que atraiu duras críticas e até acusações de assédio sexual. Embora nenhuma queixa formal tenha sido apresentada contra ele, suas piadas obscenas e seu comportamento imprevisível nos bastidores levaram à sua proibição de se apresentar em diversos shows na década de 1980. Sua imagem de tesouro nacional começou a ruir devido à sua própria imprudência. Ele caiu em ruína financeira, entregando-se a jogos de azar e investimentos arriscados, perdendo milhões de libras em apenas alguns anos. Por fim, foi obrigado a vender sua casa e viver modestamente em Leicestershire. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em menos de 100 mil, uma quantia irrisória comparada à fortuna que havia acumulado. Em 2000, após uma série de AVCs que o deixaram gravemente debilitado, sofreu uma parada cardíaca e passou a usar cadeira de rodas. Apesar da saúde debilitada, ele conseguiu se manter ativo, participando da série derivada The Royal em 2003 e apresentando o programa de rádio Bill of Fare na BBC Radio Leicester até 2008. Essas foram suas últimas tentativas de dar continuidade à sua amada carreira. Em 30 de março de 2018, após uma queda e uma fratura no quadril, Bill Maynard faleceu no hospital aos 89 anos. Sua morte foi discreta, sem funeral luxuoso, sem luzes piscantes. Apenas o episódio final de Pointless Celebrities foi ao ar. 15 dias depois, uma despedida silenciosa para o homem que trouxe risos à Grã-Bretanha por mais de meio século. William Simmons, Jacob P.C. Alf Ventris. William Simmons nasceu em 17 de novembro de 1940 em Swansea, País de Gales. Ele entrou para o elenco de Heartbeat em 1992, aos 52 anos, e rapidamente se tornou um fenômeno insubstituível no coração do público. Por 18 anos, interpretou o papel do chefe de polícia Alf Ventris, um homem que detestava exercícios e fumava constantemente.
mas compensava isso com uma memória fenomenal e um profundo conhecimento de cada canto de Aidensfield. Sua interpretação não apenas provoca risos, mas também transmite a profundidade de um homem experiente e compassivo. No entanto, poucos sabem que por trás de sua longa carreira se esconde uma vida de feridas profundas. William foi um ator mirim promissor, tendo participado de filmes como Where Vultures Don't Fly. 1951. Um dos primeiros filmes de aventura rodados na África que teve um impacto significativo no cinema britânico do pós-guerra. No entanto, durante a adolescência, ele sofreu de acne severa, o que mudou drasticamente sua aparência e o obrigou a abandonar a carreira de ator. Por muitos anos, trabalhou nos bastidores como diretor de palco, até adquirir a maturidade e a confiança necessárias para retornar aos holofotes. Sua carreira não se limitou à série Heartbeat. Seu próximo papel significativo na televisão foi no filme Watchmen 1971. Onde interpretou Quarambi, um político rebelde em uma ditadura fictícia. Era um papel psicologicamente complexo, elogiado pela crítica, pela atuação brilhante e autenticidade emocional de Simons. O papel marcou uma virada em sua carreira, transformando-o de um ator coadjuvante em um talento renomado nos palcos, apesar de suas habilidades. Simons era profundamente inseguro. Ele se recusava a avaliar suas próprias atuações, evitava elogios e, raramente, comparecia a coletivas de imprensa. Colegas relataram que, após o término das filmagens, ele desaparecia trancando-se em seu trailer por horas sem dar explicações. Seu humor oscilava drasticamente em alguns momentos, e alguns acreditam que ele lutava contra uma depressão crônica, provavelmente decorrente de baixa autoestima e de um primeiro casamento fracassado sobre o qual ele nunca falou. No final da década de 1970, Simons passou por um período difícil com o álcool, um vício breve, porém intenso, que exigiu a intervenção de amigos e colegas em 21 de junho de 2019. William Simons faleceu aos 78 anos após uma longa batalha contra o câncer. Derek Fowlds, como Oscar Blaketon. Derek Fowlds nasceu em Londres em 2 de setembro de 1937. Ele começou a interpretar Blaketon em 1992 aos 55 anos e permaneceu no papel por 18 temporadas, evoluindo de um sargento de polícia severo para um dono de pub ranzinza, até se tornar uma figura permanente na vila fictícia de Aidensfield. Apesar do olhar severo e da voz calma de Oscar Blaketon, sua vida era repleta de fissuras invisíveis. Mesmo antes de Heartbeat, Fowlds já era um nome conhecido em todo o Reino Unido. Ele era adorado por toda a Grã-Bretanha por seu papel como Sr. Derek em The Basil Brush Show, e acima de tudo por sua interpretação de Bernard Woolley nas sátiras políticas Yes Minister e Yes Prime Minister, que se tornaram marcos na televisão britânica na década de 1980. Com atuações inteligentes, discretas e espirituosas, ele transformou o que poderia ter sido um programa tedioso em entretenimento, aclamado pela crítica que atraía grandes audiências todas as semanas. Mas por trás de sua elegante e cavalheiresca persona televisiva, Derek Fowlds era um homem solitário e atormentado. 2 casamentos fracassados, incluindo um divórcio amargo da apresentadora de televisão Leslie Judd, o deixaram não apenas isolado, mas também cercado por fofocas. Durante anos, os tabloides noticiaram um filho ilegítimo e negociações financeiras secretas. Embora nunca tenha sido processado publicamente, sua reputação começou a declinar. Fowlds não hesitou em criticar a indústria, que lhe trouxera fama. Ele lamentou o declínio da televisão britânica, criticando a escrita contemporânea como barata e superficial. Essas declarações o afastaram dos produtores mais jovens. Alguns associados afirmaram que ele ficou paranoico, suspeitando que seu telefone estava grampeado após um desentendimento com um ex-espião, situação que obscureceu ainda mais sua posição nos anos seguintes.
após a morte de seu colaborador de longa data, Joe Lindsay, em 2012. Derek se isolou ainda mais. Sua autobiografia, A Part Worth Playing, 2015, foi sua última tentativa de contar uma versão de sua vida que nunca havia sido relatada pela mídia. Ele faleceu em 17 de janeiro de 2020 no Royal United Hospital em Bath, aos 82 anos, vítima de pneumonia que evoluiu para insuficiência cardíaca e sepse. Seu funeral foi realizado em uma pequena igreja em Wiltshire. Sua fortuna, proveniente principalmente de direitos autorais de televisão e vendas de livros, é estimada em cerca de 1 milhão de libras. Peter Vaughan, como Arthur Wainwright. Peter Vaughan nasceu em 4 de abril de 1923. Em 2002, aos 79 anos, interpretou Arthur Wainwright no filme Heartbeat. Embora seu papel tenha sido breve, deixou uma impressão duradoura com sua presença imponente. Olhar penetrante e o jeito de um homem que viveu muitas vidas em uma só. Mas isso foi apenas um fragmento de uma carreira que abrangeu mais de 6 décadas desde Grotee em Oatmeal até Maester Aemon em Game of Thrones. Com seus traços que condizem com sua idade e voz rouca, Vaughan é frequentemente escalado para papéis sérios, sombrios ou moralmente ambíguos. Sua atuação mais aclamada pela crítica foi como Padre Anthony Hopkins em Os Vestígios do Dia 1993. Uma obra-prima de sutileza, desprovida de diálogos desnecessários transmitida simplesmente por expressões e olhares. Na televisão ele é mundialmente conhecido como Mestre Aemon, o sábio cego da Patrulha da Noite em Game of Thrones. Apesar da idade e da saúde debilitada, ele interpretou o papel tão bem que o mundo o reconheceu novamente aos 90 anos. No entanto, a vida de Vaughan fora das telas permaneceu turbulenta. Seu primeiro casamento com a atriz Billie Whitelaw terminou de forma amarga, marcado por acusações de frieza, manipulação e crueldade. Nos sets de filmagem, muitos jovens atores o descreveram como intimidador difícil e controlador. Seus métodos de atuação incluíam gritar, isolar-se da equipe e criar uma atmosfera tensa, a ponto de uma atriz supostamente ter abandonado um papel após sofrer um colapso nervoso. Ao longo das décadas, de 1970 e 1980, Vaughan alienou a maioria dos diretores com seu comportamento imprevisível, exigências excessivas e suspeitas de vigilância da mídia. Ele gradualmente se distanciou da indústria cinematográfica, evitando entrevistas, cerimônias de premiação e rompendo laços com antigos colaboradores. Até mesmo seus fãs admitem que o talento de Peter Vaughan era inegável, mas trabalhar com ele era um desafio. Seus últimos anos. Vaughan viveu uma vida reclusa com sua segunda esposa, a atriz Lilius Walker, em uma vila tranquila em West Sussex. Quase cego, ele ainda ouvia seus roteiros com fones de ouvido e me pedia para praticar minhas falas todos os dias para memorizá-las. Em 6 de dezembro de 2016, Peter Vaughan faleceu de causas naturais aos 93 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em cerca de 2 milhões de libras, proveniente principalmente de direitos autorais e investimentos privados. Frank Middlemass, como Dr. Alex Ferrenby. Frank Middlemass nasceu em 28 de maio de 1919. Ele começou a interpretar o Dr. Ferrenby aos 73 anos na série de TV Heartbeat, aparecendo de 1992 a 1995. Seu personagem, um médico idoso do interior de Aidensfield, era cauteloso, íntegro e experiente, desempenhando um papel fundamental nas primeiras temporadas da série. Frank deixou uma impressão indelével, com uma seriedade e profundidade emocional que poucos atores de sua geração conseguiram igualar. Poucas pessoas sabem que Middlemass era um tenente-coronel do exército britânico, veterano da Segunda Guerra Mundial, que foi ferido durante a evacuação de Dunkerque.
O trauma não apenas deixou cicatrizes em seu corpo, mas também teve um profundo impacto psicológico, tornando-o rígido, retraído e triste pelo resto da vida. Após deixar o exército aos 30 anos, ele embarcou em uma carreira teatral, gradualmente ganhando fama em papéis clássicos que iam de Shakespeare a Kubrick, notavelmente como Sir Charles Lyndon, no filme Barry Lyndon, 1975, e Rocky Hardcastle na sitcom As Time Goes By. Apesar de sua distinta carreira, sua vida pessoal foi marcada pela solidão. Frank Middlemass nunca se casou e não teve filhos. Durante 40 anos, ele dividiu uma casa com o ator Geoffrey Tooney. A estreita amizade entre eles, muitas vezes confundida com amor, era mais do que apenas duas almas solitárias encontrando consolo na companhia uma da outra. Alguns na indústria, no entanto, acreditam que ele teve um caso secreto com uma atriz casada na década de 1960 e um amor que manteve em segredo para evitar escândalo. E talvez seja por isso que ele manteve seu coração para sempre trancado. Nos últimos anos, Middlemass continuou atuando em peças clássicas como A Importância de Ser Honesto e até estrelou um monólogo, inclusive já com mais de 80 anos, mas os holofotes não conseguiram dissipar a escuridão. Em 8 de setembro de 2006, Frank Middlemass faleceu em Northwood, Londres, aos 87 anos após anos vivendo discretamente longe de amigos, colegas e familiares. Sua fortuna foi estimada em cerca de 500 mil, a maior parte da qual ele doou para o teatro e para instituições de caridade que apoiou discretamente ao longo da vida. Jean Alexander como Lily Barton. Jean Alexander nasceu em Liverpool em 11 de outubro de 1926. Ela deixou uma marca indelével não apenas com seu papel icônico como Hilda Ogden, mas também com sua participação na série de TV Heartbeat, aos 75 anos, interpretando Lily Barton, uma senhora idosa, excêntrica, porém afetuosa, que de muitas maneiras refletia a verdadeira Jean Alexander, forte, sofisticada e cheia de vida. Antes de seu papel em Heartbeat, Jean já era uma estrela da televisão nacional, há mais de 20 anos interpretando Hilda Ogden na série Coronation Street. De 1964 a 1987, ela foi uma mulher de língua afiada e véus, mas seu amor e firmeza conquistaram milhões. Em 1985, ganhou um prêmio da Royal Television Society. Foi indicada ao BAFTA em 1988. E ajudou a criar uma das personagens mais populares da história da televisão britânica. Depois interpretou a Tia Wainwright em The Last of the Summer Wine até 2010. Mas por trás de todo o glamour, havia uma vida tranquila e solitária. Jean nunca se casou, não teve filhos e evitou escândalos, optando por uma vida repleta de livros gatos e papéis de atriz. Ela disse certa vez: "Escolhi a atuação e escolhi a solidão." Em seus últimos anos, sua memória começou a falhar. Ela morava em um lar de idosos, aparecendo ocasionalmente em exposições de flores onde adorava cuidar de seus bonsais. Uma de suas poucas alegrias restantes. Nem sempre era fácil trabalhar com ela. Jean se envolveu em discussões acaloradas com os produtores de Coronation Street, chegando a ameaçar sair se seus roteiros não fossem respeitados. Alguns de seus colegas de elenco a descrevem como distante, severa e quieta. Mas foi justamente essa seriedade que ajudou a criar personagens tão atemporais. Em 14 de outubro de 2016, apenas 3 dias após seu 90º aniversário, Jean Alexander faleceu de pneumonia e sepse no hospital de Southport. Seu patrimônio foi estimado em cerca de 2 milhões de libras esterlinas, a maior parte dos quais ela doou para instituições de caridade e museus.
Entre os objetos pessoais que ela guardou em sua memória está um cortador de grama, Qualcast Panther, de 1955. Um objeto comum que conta a história de uma mulher extraordinária. Tim Brooke Taylor, como Ronnie Smothers. Tim Brooke Taylor nasceu em 17 de julho de 1940 em Buxton, Derbyshire, e entrou para o elenco de Heartbeat em 2005 aos 65 anos, interpretando Ronnie Smothers em um pequeno porém marcante papel como convidado. Mas por trás do nome, Ronnie escondese a jornada épica, a dor e a solidão silenciosa de uma lenda que um dia fez o mundo rir. Tim demonstrou um talento natural para a comédia ainda durante seus estudos de graduação em Cambridge. Ele foi presidente do prestigiado Footlights Club, uma organização que revelou estrelas lendárias como John Cleese e Graham Chapman. Com eles contribuiu para programas cult como Marty How to Annoy People, 1948, e o sucesso mundial The Goodies, 1970.982, que foi ao ar na Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Fora da televisão, ele era uma figura conhecida no rádio britânico, apresentando o programa I'm Sorry I Haven't a Clue, por quase 50 anos, um recorde que praticamente nunca foi quebrado. Apesar do sucesso, a vida privada de Tim era marcada por um vago vazio. Embora fosse casado com Christine Whedon e pai de 2 filhos. Amigos próximos confessaram que ele sofria de depressão e ansiedade severas. Ele tomava tranquilizantes para lidar com a insônia e a turbulência emocional. Depois disso, Tim foi cada vez mais ofuscado pela nova onda de comédia, deixando de ser o nome conhecido que fora um dia. Um amigo disse: Tim está sempre sorrindo, mas é a pessoa que dorme pior que eu conheço. Em 12 de abril de 2020, no auge da pandemia de Covid-19, Tim Brooke Taylor faleceu em sua casa em Cookham, Berkshire, aos 79 anos. Ele morreu devido a complicações decorrentes de uma infecção por coronavírus. Sua alma mater, o Pembroke College, em Cambridge, hasteou suas bandeiras a meio mastro em sinal de luto. Sua família realizou um funeral discreto e privado. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de 2 milhões de libras, proveniente principalmente de direitos autorais de filmes e décadas de trabalho no rádio. Francis Matthews, como Dr. James Allway. Francis Matthews nasceu em York em 2 de setembro de 1927. Em 2002, aos 75 anos, estrelou o filme Heartbeat como o Dr. James Allway. Embora fosse apenas um personagem secundário, ele deixou sua marca, com sua postura calma, aparência elegante e charme clássico de cavalheiro. Características que definiram a carreira de Matthews por décadas. Mas por trás daquela voz sedutora escondia-se uma vida de arrependimento e lutas ocultas. O ponto de virada ocorreu em 1994, quando Matthews investiu todas as suas economias em um teatro na esperança de revitalizar o teatro tradicional. O projeto fracassou, levando-o à beira da falência. Esse colapso o obrigou a aceitar papéis menores e vozes obscuras. Uma dolorosa queda dos holofotes que um dia ocupou. Ele lamentou: depois de Capitão Scarlet, eu não era mais visto como um ator, mas meramente como uma voz. Sua vida privada já não lhe oferecia consolo. Embora namorasse a atriz Angela Brown desde 1963, o casamento quase desmoronou em meio a acusações de negligência emocional e rumores de um caso com a estrela mais jovem. A morte de Angela em 2001 deixou Matthews devastado e inconsolável. Após a morte de seu irmão próximo, o ator Paul Shelley, ele se afastou da vida pública, deixando de conceder entrevistas e se comunicando apenas por cartas. Amigos contam que ele se recusava a atender o telefone e frequentemente se isolava por semanas. Francis Matthews faleceu em 14 de junho de 2014, aos 86 anos, após uma breve doença. Ele morreu tranquilamente, sem um funeral grandioso, deixando 3 filhos, 7 netos e uma carreira marcada por glórias e tristezas.
Seu patrimônio líquido é estimado em apenas 200 mil libras devido às suas dificuldades financeiras e quase 2 décadas de reclusão. Mark Jordan, como o policial Phil Bellamy. Mark Jordan, um policial rural de temperamento ameno e ex-ídolo da televisão britânica, nasceu em 25 de janeiro de 1965. Aos 27 anos, ele conseguiu o papel do policial Phil Bellamy na série Heartbeat, um papel que cativou milhões de telespectadores desde sua estreia em 1992. O romance intenso e turbulento de Phil com Gina, dona de um pub, é um dos momentos mais emocionantes da série, cativando o público por quase 2 décadas. No entanto, na vida real, a história de Mark está longe de ser tranquila. Após deixar Heartbeat em 2007 para o especial de Natal, Farewell Phil Jordan continuou atuando com participações especiais em Holby City, The Long Shadow e principalmente como Dez Spencer em Emmerdale, onde conheceu sua atual parceira, a atriz Laura Norton. Graças ao seu trabalho, Mark acumulou um patrimônio líquido estimado em 1 milhão de libras esterlinas, em grande parte devido aos seus anos de auge em Heartbeat e Emmerdale, bem como seus trabalhos subsequentes na televisão. Mas tudo desmoronou em uma noite de julho de 2018. Jordan foi preso sob suspeita de agredir um homem de 68 anos em um pub. O incidente chocou o público e se tornou o maior escândalo de sua carreira. Embora tenha sido absolvido em agosto de 2019, a reputação que havias construído como modelo na televisão britânica desmoronou da noite para o dia. O escândalo não só o afastou temporariamente dos holofotes, como também causou um frenesim na mídia. Os tabloides analisaram não apenas o incidente, mas também sua vida pessoal desde o fim de seu casamento, passando pelo relacionamento com a atriz Siobhan Finneran, após 17 anos de casamento, e 2 filhos até seu novo relacionamento com Laura Norton, criticado pela diferença de idade e pela pressão da opinião pública. Ex-colegas descreveram Jordan como emotivo, mas impulsivo, particularmente propenso à raiva sob pressão. Alguns acreditam que essa característica de personalidade levou à briga no bar. Embora tenha sido absolvido, sua imagem pública nunca se recuperou. Aos 60 anos, Mark Jordan ainda está ativo nas artes, mas é menos conhecido. Ele se dedicou a criar seus 2 filhos pequenos com Laura Norton, sua parceira dentro e fora das telas. Embora raramente aparecesse em público, Jordan era convidado para encontros com fãs de Heartbeat, onde os fãs leais ainda relembravam o bom policial que tanto amava Gina. Trisha Penrose como Gina Ward. Trisha Penrose, o ícone sexual multitalentoso da televisão britânica, nasceu em 9 de abril de 1970 em Kirkby, Merseyside. Aos 23 anos, tornou-se uma lenda ao interpretar Gina Ward, uma charmosa dona de pub com amor pela música e um grande coração. Durante 17 anos, de 1993 a 2010. Tricia foi a atriz com o maior tempo de serviço na história da televisão e um rosto inesquecível para o público britânico. Após Heartbeat, a carreira de Tricia continuou a prosperar com participações em séries como The Royal Coronation Street Emmerdale e no programa de talentos Stars in Their Eyes, no qual interpretou Brenda Lee e venceu. Embora não fosse cantora profissional, lançou 2 singles e por pouco não. Representou o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção de 2000 e estimasse que seu patrimônio líquido seja de cerca de 2 milhões, proveniente principalmente de contratos de televisão e posteriormente de trabalhos no rádio. Mas a fama tem seu lado sombrio. Após o fim de Heartbeat, Tricia admitiu ter entrado em uma leve depressão, sentindo-se alienada da indústria da qual fazia parte. A pressão da transição de atriz para apresentadora de rádio a deixou dividida entre o desejo de brilhar novamente e as necessidades financeiras de sua família. Seu casamento com o empresário Mark Simpkin também foi abalado por rumores de separação na década de 2010. Embora nunca confirmados, os tabloides noticiaram tensões crescentes.
O período mais difícil ocorreu quando seu filho mais velho adoeceu gravemente. Na infância, forçando Penrose a se afastar da vida pública e se dedicar à maternidade, uma decisão controversa entre carreira e família. Sua imagem pública também foi afetada por sua participação no Celebrity Big Brother em 2013, onde conflitos com outros participantes se tornaram um tema central. A imprensa a retratou como uma mulher aberta e frequentemente incompreendida, o que levou ao desenvolvimento de uma imagem pública dual, forte, porém incrivelmente vulnerável. Em 2025, Tricia Penrose tinha 55 anos. Ela ainda aparece na BBC Radio 4, amada por sua voz calorosa e sinceridade, embora não apareça mais. Na televisão, ela comparece regularmente aos encontros de fãs de Heartbeat e é lembrada como a alma de Aidensfield,